Olá a todos, vou procurar aqui fazer uma gravação aqui de mais uma videoaula para a gente poder falar aí com vocês sobre uma matéria muito importante chamada plano cartesiano. Espero que a gente consiga desenvolver bem essa matéria aí. Caso gostem da explicação, gostem da matéria aí que a gente estudar, quiser se inscrever no canal, curtir aí, eu agradeço muito. Bom, eu estou começando aqui com a gravação da minha tela, porque eu vou usar aqui alguns recursos aqui do próprio computador aqui, né? Então eu achei mais fácil gravar a tela toda. Bom, muito bem. Para falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, eu ainda vou utilizar isso aqui. O plano cartesiano, no caso, que nós vamos estudar, um filósofo que recebe essa homenagem, esse sistema aqui, essa figura que a gente vai estudar, que a gente vai falar bastante sobre ela na matemática, recebe o nome de plano cartesiano. E recebe o nome de plano cartesiano por causa dessa pessoa aqui, ó, chamada René Descartes. Ele era um francês, né? Ele não é da Idade Média, não, ele é da Idade Moderna, né? Ele é da Idade Moderna. E o estudo que ele fez, né, que ele quis e implantou, né, que aconteceu aí, foi o caso ele quis unir a álgebra mais a geometria. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Que história é essa já de álgebra, né? Nunca vi falar disso. O que é álgebra? Bom, álgebra a gente não estudou ainda, né? Álgebra é um assunto da matemática que une muitas vezes letras para se realizarem alguns cálculos, alguns pensamentos matemáticos. Então, muitas vezes a gente vê x mais 2 igual a 3. Então, a gente está falando de álgebra. Por quê? Porque além de envolver números, a gente está envolvendo letras na história, tá? Mas não se preocupem com isso. A gente não vai entrar nesse mérito, a gente não vai fazer nenhum cálculo ainda, né? Mas é para a gente saber de onde veio a ideia do Descartes. O que ele queria fazer? Ele queria unir essa parte da matemática chamada álgebra com uma outra parte da matemática chamada geometria. E essa a gente conhece melhor, né? A geometria, a gente sabe que a gente inicia o estudo dela pelo ponto. E depois, a união de infinitos pontos geram uma reta, né? Quem se lembra disso já vai estar pensando nisso que nós estamos falando. Se eu colocar vários pontinhos enfileirados aqui, ó, um atrás do outro, eu consigo produzir uma coisa que se chama reta. E ela é infinita para um lado e ela também é infinita para outro lado. E aqui no caso desses eixos que a gente está vendo aqui na figura, a gente está vendo duas retas. Uma reta na horizontal e uma outra reta na vertical. Então a gente já vê a geometria acontecendo aqui, ó, infinitos pontos para poder formar essa reta. E infinitos pontos para poder formar essa outra reta aqui. Então nós já estamos tratando da geometria. Muito bem. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui a nossa reta, né? Outra coisa muitíssimo importante nessa história toda é como que a gente diferencia os pontos. Tá? Então se eu disser aqui, ó, isso aqui é um ponto, certo? Ah, mas esse aqui é outro. Tudo bem, é outro mesmo. Esse aqui também. Mas todos eles parecem ser muito iguais, né? Então, se eu quiser diferenciar um de outro, eu coloco letras maiúsculas aqui, ó. A, B, C, D, o tanto de ponto que tiver. Então, isso também
a gente aprende na geometria e eu acredito que vocês já saibam, né? Que os pontos a gente marca com letras maiúsculas. Muito bem. Mais uma coisa importante é que essas duas retas que eu falei aqui, que vieram da geometria, elas têm nomes. Essa que está deitadinha aqui a gente chama de X. E esta outra aqui recebe o nome de Y. Mas ela ainda tem mais um nome. E esse é um pouquinho mais complicadinho, né? Abscissa. O X também pode ser chamado de abscissa, que é essa reta que está deitadinha. O Y também pode ser chamado de ordenada, que é esta reta que está na vertical. Isso também é igualmente importante, a gente saber os nomes. Quem que é a abscissa? A abscissa é a que está na horizontal. Quem que é a ordenada? É a que está na vertical. Muito bem. Além disso, a gente ainda tem o seguinte. Eu estou apagando os nomes à toa. A gente tem a numeração que estão feitas nessas retas. Porque elas são retas numéricas, tem que ter número, né? Senão não era reta numérica. Bom, essa numeração aqui, a gente está enxergando só alguns números. Aqui a gente não está enxergando todos os números, né? Tá faltando número aí. Então aqui a gente, bem no meinho, aqui a gente tem o 0, mas entre o 0 e o 2, a gente tem o número 1 aqui, ó. Né? Depois vem o 2, depois vem o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinitamente. Quando a gente vai desenhar uma reta numérica, a gente tem que caprichar aí, tem que fazer com régua, obviamente, né? Para poder sair reto. E a gente precisa colocar os números numa distância sempre na mesma distância. Ó, se eu estou indo de 2 em 2, não tem como eu colocar o 4 aqui nessa distância aqui, sendo que eu comecei com essa distânciazinha. Então, é claro que se a gente tiver disponível um aplicativo desse aqui para fazer, é muito mais fácil, né? Mas se não tem, se vai fazer no caderno, use a régua. E se você está fazendo de 1 em 1 centímetro, faça todos os pontinhos de 1 em 1 centímetro para depois enumerar na distância adequada. Mais uma coisa importante, vocês estão observando que os números são postos embaixo da reta aqui, ó. Não vai colocar o número 12 aqui em cima, ó. Você está fazendo errado, certo? Padrão você fazer o número embaixo, mas não é por capricho, não, por preciosismo, porque eu quero que seja aqui. É porque na hora de fazer as figuras no plano cartesiano, é melhor do que os números estejam aqui na parte de baixo. Outra coisa é que tem que ser colocado à esquerda do eixo Y. Você não coloca o 8 à direita aqui, não. Você coloca o 8 à esquerda, todos os números à esquerda. Os positivos para a direita, aqui. Os negativos para a esquerda, então menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, infinitamente para baixo. Os positivos para cima, aqui, ó, na parte de cima. E os negativos na parte de baixo, aqui. Então é assim que a gente faz o que a gente chama de plano cartesiano. Isso aqui se chama plano cartesiano, tá? Muito bem. Agora mais uma coisa sobre o plano é que ele tem os quadrantes. Isso aqui é chamado de primeiro quadrante. Esse outro quadradinho que a gente está visualizando aí é justamente o segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. Tá? Então são 4 quadrantes, está bem visível. 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ainda não expliquei tudo sobre isso, tá? Eu vou abrir aqui uma pequena tabelinha para a gente analisar juntos, tá? Vocês vão ter uma tabela dessa
bem semelhante a essa na apostila de vocês, tá? É quase a mesma história. Então eu quis fazer isso aqui justamente para ilustrar a situação e para vocês conseguirem fazer aí na apostila. Bom, essa minha tabela aqui que eu inventei, ó, vendas da semana em uma certa loja de peças. Então aqui no título a gente já está sabendo do que se trata da tabela, né? A tabela está falando da venda da loja de peça durante a semana. O dono da loja quer saber o tanto que ele vendeu na semana para ver se teve lucro, prejuízo, né? Para ele fazer uma análise da história dele. O importante em tabelas é o seguinte: as colunas, aqui ó, isso aqui é a primeira coluna que eu marquei aí para vocês visualizarem. A primeira coluna, segunda coluna, que no caso A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F, G e H. Então nós estamos com todas essas colunas aí. E as linhas, esta linha aqui, ó, ela está discriminando cada coisa, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, né? Então na linha aqui, ó, tem os dias da semana. Agora nessa linha número 4, a gente tem o quê? O nome da peça que a gente está analisando. Nessa outra linha, a outra peça. Nessa outra linha temos uma outra peça. Nessa outra linha temos também mais uma peça. E aqui temos o total. E quando a gente faz a união da linha, então vou até colocar de uma cor diferente, com uma certa coluna, a gente encontra um valor. Aqui na segunda-feira, nós vendemos 15 peças de freio aqui, ó. Dá para a gente identificar dessa maneira. Vamos analisar de uma outra forma aqui, ó. Deixa eu voltar tudo isso que eu fiz. Vamos pensar quantos carburadores que a gente vendeu, por exemplo, na sexta. Quantos carburadores eu vendi na sexta? Então você pensa aqui nessa linha, né? Já que você está falando de carburador, e você vem na coluna da sexta-feira aqui, ó, para descobrir quantos que foram na sexta. Olha lá, foram 41 carburadores na sexta, né? Vamos fazer uma outra análise desse tipo. Quero saber quantos virabrequim eu vendi na quarta. Então você vem aqui, linha do virabrequim. Pensa na linha toda aqui, ó. Mas você quer num lugar específico, na quarta que eu quero, ó. Ah, se é na quarta, eu tenho que saber que foram então quantos? Foram justamente 17 peças com esse nome aqui, virabrequim. É uma peça do motor isso aqui. Então vendi 17 desses na quarta-feira, né? Então pode ser feito diversas perguntas sobre uma tabela. Eu quero saber o total de peças no sábado, que foram vendidas no sábado. Quantas peças? Se está falando total, é na linha do total. Se está falando do sábado, é na coluna do sábado. Então eu já acho aqui, ó, 157 peças, né, vendidas no sábado, tá? Quantas peças vendeu na quinta? Ah lá, essa é fácil, ó, na quinta-feira, já que é o total, 95 peças na quinta. Aí na quarta vendeu quantas? 84. Quantos carburadores vendeu na semana inteira? 189. Quantos parafusos vendeu na semana inteira? Quantos parafusos venderam na semana inteira? 140 parafusos, tá? Então é muito importante a gente saber analisar essas tabelas. E tem tudo a ver com o plano cartesiano, que eu vou falar melhor ainda no slide sequente, aí na próxima tela que a gente vai analisar. Deixa eu só abrir aqui. Muito bem. Vou deixar dessa forma aqui, ó. Então isso aqui que a gente está visualizando é o plano cartesiano. Vocês se lembram, e aqui não vai ficar escrito porque eu estou na internet aqui, tá?
utilizando um programa que a gente, se vocês colocarem na internet a GeoGebra calculadora gráfica, vocês vão conseguir abrir esse programa aqui. Ele é muito útil para várias resoluções de problemas matemáticos, várias interpretações geométricas de matemática. É muito interessante. Se algum dia tiver alguma curiosidade, abram o programa, né? Mexam, é gratuito, pode usar sem problema nenhum. Muito bem. Então, aqui a gente tem o eixo das ordenadas e aqui a gente tem o eixo das abscissas, né? E esse eixo são infinitos. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó, né? Vocês verem que ele vai se ajustando aí, ó. Aqui está indo de 10 em 10, porque eu dei muito zoom. Quando eu chego mais pertinho, ó, ele vai de 5 em 5, depois ele diminui de 2 em 2. Vamos ver se a gente consegue... aqui, ó, vamos deixar de 1 em 1, que é mais legal, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora sim ficou do jeito que eu queria. E aí, tem como a gente... Aqui vocês viram que eu vim aqui nessas figurinhas geométricas, vim aqui em mover, eu consigo mexer com ele, colocar ele na posição que eu quero, tá? Bom, eu vou fazer aqui nós temos o ponto, então eu vou pegar um ponto e vou colocar aqui no meu plano cartesiano. Que legal, facinho de colocar o ponto, tá? Quando a gente sai desse desenho geométrico aqui e coloca nessa calculadorazinha, ele já faz uma coisa que eu vou ensinar vocês o que é. Ele já me fala o nome do ponto, que foi o primeiro ponto, por isso que ele usou a letra A, né? O alfabeto começa pelo A, então ele chamou de A. É o primeiro ponto que eu pus. E ele já me mostra a posição deste ponto. E é isso que a gente vai aprender agora. Fazer o par ordenado. Isso aqui, ó, se chama par ordenado. E esse par, ele tem uma ordem, por isso que ele chama ordenado. Qual é a ordem? Primeiro número é do eixo X. Segundo número é do eixo Y. Então, olhem aqui, ó. O A está aqui, ó. O 2 é do X. O 3 é do Y. Vejam que interessante, ó. Mudei, tá vendo? Ó? Veio o 3 do X e 3 no Y também. Porque agora ele está nessa posição. Vou fazer mais uma mudança aqui para vocês observarem. Ó. Quanto que é no X? 1. Olha aqui no X, 1. Ó. E quanto que é no Y? É 3. Vamos fazer outra mudança. Aqui ele dá até as vírgulas. Ó, que número gigante que está ali. Ó. Você vai mudando, ele vai mudando até que ele chega no lugar certo lá. 1 no X, ó, e 4 no Y. Tá? Vamos colocar mais pontos? Deixa eu ver aqui. Para mim colocar mais pontos, eu tenho que vir em ponto. Colocar mais um aqui. Colocar um aqui. Colocar um lá. Outro aqui. Mais um ali. Olha que moleza. Ponto, pontinho. Bom, tá todos aqui, ó. Vamos analisar o ponto B? Ó, o ponto B está no menos 3, ó. Menos 3 na onde? No X. E está em quanto em Y? No Y ele está em 2, ó. Então é aqui o B. Olha o ponto C, que interessante. O ponto C, ele está em cima do Y. Quando ele está em cima do Y, significa que o X é 0. Olhem bem para o X. Se eu vier para cá, ó, vamos trazer o ponto. Não estou conseguindo tirar ele daqui. Danado. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Para a gente fazer igual, estudar o ponto quando está em cima do eixo, eu vou levar o B lá, ó, em cima do eixo. Olha lá, ficou 0 no X. Por quê? Quando o B está aqui, o X dele é menos 1. Olhem para ver no menos 1. Mas quando eu levo o B em cima aqui do eixo Y, olha lá, o meu X está 0. Por quê? Porque estava no menos 1 e eu empurrei ele para o X0. Tá? Então, toda vez que os pontos estiverem em cima do eixo Y, significa que o X deles é 0. Olha lá. O X do C vale quanto? O X do C vale 0. Deixa eu tirar isso aqui. O X do C vale 0. E o X do D vale quanto?
x do d vale 0. Ah, mas se eu mexer no ponto D e trouxer ele para cá? Eu mexi só no y, ó. O y era menos 2, foi para menos 3, mas o x eu não mexi. A mesma coisa acontece no ponto E. O ponto E está no 2, mas no 2 do x. Olha lá, o x é 2, mas o y é 0. Por que o y é 0? Porque no y a gente nem consegue movimentar, que eu já coloquei primeiramente aqui, ó. Então ele só movimenta aqui em cima do x. Olha lá, foi para 3 no x. Foi para 4 no x. Mas e o y? O y é 0, porque o y eu não estou movimentando. Agora, com relação ao f aqui, ó, quanto que está o meu f? 3 no x, 2 no y. Quanto que está meu f agora? 3 no x, porque no x continua 3. E está em quanto no y? Está em 1 só. Vamos mexer mais um pouquinho com o meu f. Ah lá. Continua 3 no x. Mas e no y? Ah, no y agora está 0. E agora no y? Está menos 1 no y, ó. Mas o x continua 3. E assim sucessivamente. O g também, lá. 5 no x e quanto no y? 4 no y. Tá? Então, muitas vezes vai ser dado para vocês o par ordenado, vocês vão ter que saber colocar no plano cartesiano, ponto. Né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma entrada. Ponto H, colocar a letra maiúscula, ponto H, igual, tem que ser entre parênteses, tá? Toda vez que você for fazer pares ordenados, tem que ser letra maiúscula e tem que ser entre parênteses. Eu vou fazer aqui 1 e 5, por exemplo. Vamos ver se ele vai aparecer lá. Ponto H. 1 e 5. Ali, tá aqui, ó. 1 e 5, certo? Então, muitas vezes é dado para você o ponto, você tem que colocar ele no gráfico. Vou fazer de novo, porque ele não apareceu, né? Vou fazer o I. Deixa eu fazer aqui a letra I, igual, vou abrir aqui o parênteses, fazer menos, vou fazer 1 e 3, ali, ó. Tá ali o nosso ponto I. Agora é só o dar Enter, que daí aparece a letra lá. Maravilha, ponto I aqui. Tá? Então, muitas vezes é dado para a gente o par ordenado, você coloca no plano cartesiano. E muitas vezes é dado o ponto para você achar o par ordenado. Aí você tem que olhar no desenho e dizer, né? Colocar a letra e o parzinho de números aí dele. Tá bom? Bom, espero que tenham entendido aí como é que a gente faz para colocar os pontos no plano cartesiano, né? Que eu acho que vocês devem ficar bem atentos a saber os nomes aqui, abscissa, ordenada, saber colocar os pontos, saber identificar aqui os pares ordenados, né? É o essencial dessa matéria aí. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco, por favor. E se quiserem brincar um pouquinho nesse programa aqui, GeoGebra, deixa eu já aproveitar, eu não vou salvar isso aqui, eu vou abrir desde o início para vocês verem como é que funciona. GeoGebra, é só digitar isso aqui, ó, GeoGebra Online, tá? Para celular eu não sei exatamente. Aqui ele já dá algumas construções aqui, mas vocês não vão usar isso, né? Vocês vão procurar aqui, vir aqui no início. Então, voltando, né? Como é que faz para ir no início? Aqui, ó, nesses três risquinhos aqui, ó, você vem em início. Aqui você coloca iniciar, tá? E ele já vai te apresentar, você fecha essa calculadora aqui, né? E ele já vai te apresentar aqui o plano cartesiano para você brincar um pouquinho aí, né? Então,
Então a calculadorazinha que eu falei para vocês, os símbolos, que é o que vocês vão brincar aqui no caso, né? O ponto, para você poder plotar aqui os seus pontos, ó. Você vai colocando os pontos e você vai, depois você vem na calculadorazinha e já te dá os pares ordenados, tá? Então é bastante interessante. E se você mexer, você já vê o que acontece com o ponto, né? Quais os valores que são os pares ordenados dele. Legal? Então, espero ter sido claro aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.